Esses dois alunos do ensino médio são gênios para desenvolver um combustível de enchimento para foguetes. Eles misturaram açúcar e clorato de potássio e os aqueceram juntos. Quando uma chama surgiu no ar, eles olharam um para o outro. Mas então o professor veio até eles. Em pânico, eles despejaram a mistura na pia. Mas quando se deram conta, uma aluna jogou um fósforo na pia. O laboratório inteiro ficou cheio de fumaça. A essa altura, a dupla estava ainda mais convencida da viabilidade do combustível. Eles chegaram ao local de lançamento animados, mas o foguete saiu do curso novamente. Eles até quase feriram um transeunte. Ninguém poderia ter imaginado. Mais tarde, dois estudantes do ensino médio, sem nada a perder, construiriam um foguete, e os Estados Unidos não tinham a capacidade de fazer isso no mesmo ano. Se você tem um sonho em seu coração, deve ser paciente e ler essa história. Tenho certeza de que ela lhe dará energia. Homer cresceu em uma remota e solitária cidade de mineração de carvão. A mineração de carvão era o destino da maioria das pessoas da C e D de ponto. Homer não queria passar a vida cavando carvão como seu pai. Seu maior desejo era sair da mina, mas sair não era fácil. Você tem que conseguir uma bolsa de estudos para cada esporte que pratica. É assim que você é aceito na faculdade. Infelizmente, Homer não tinha o talento atlético de seu irmão. Homer perdeu todos os jogos de futebol da escola e, apesar de suas tentativas incessantes, ele não conseguiu passar no teste. Seu pai o convenceu a se juntar a ele nas minas quando se formasse. Dessa forma, ele poderia pelo menos ganhar a vida. Afinal de contas, você não foi feito para o esporte. Os trabalhadores próximos a ele até brincavam. Você não precisa de nenhum talento para cavar carvão. Não importa o que as pessoas digam. Homer não queria passar sua vida aqui. Mas não há saída melhor, sem mencionar o fato de que suas notas na escola eram péssimas. Naquela noite, o primeiro satélite do mundo apareceu no céu, até que a multidão se dispersou. Homer ainda estava olhando para o céu, fascinado. Naquele momento, a semente de um sonho criou raízes em seu coração. Quando ele compartilhou seu sonho com a família, ele foi ridicularizado por seu irmão. Somente sua mãe o consolou, mas Homer não desanimou. No dia seguinte, ele encheu o cilindro de carga com pólvora, mas assim que ele acendeu o pavio, algo aconteceu. Ao ouvir o barulho, sua mãe o confundiu com o desabamento de uma mina. Ela saiu correndo de casa. Ela ficou furiosa quando viu a cerca sendo destruída. Por causa de sua inexperiência, Homer foi à biblioteca bem cedo no dia seguinte, procurando livros sobre foguetes. Em uma cidade que só se preocupava com carvão, encontrar um livro sobre foguetes era como procurar uma agulha em um palheiro. Homer ficou desapontado. Quentin, no canto, chamou sua atenção. Ele era um solitário, mas se destacava na escola. Todos os seus colegas de classe o consideravam uma aberração. Ninguém queria ficar perto dele. Um colega chegou a ameaçar cortar o contato de Homer se ele se envolvesse com uma aberração. Homer não deu a mínima para os olhares que recebia por construir um foguete. Ele foi direto para o call INTIN. E quando ele mencionou algo sobre foguetes, ele ficou imediatamente interessado. O conhecimento de Quentin sobre foguetes surpreendeu todos os alunos. Os dois começaram a conversar um com o UTR.I. Antes que percebessem, haviam formado uma forte amizade com Quentin a bordo. A jornada de Homer com os foguetes começou. Ele levou seus amigos para o porão de sua casa. Os homens foram divididos em grupos, cada um com suas próprias responsabilidades. Não sei quanto tempo levou, um modelo de foguete nasceu, feito de canos de ferro e cabos de vassoura, mas a soldagem do bocal final foi um desafio. Essa era a etapa mais importante para a decolagem do foguete. Homer não teve outra escolha a não ser pedir ajuda ao colega de seu pai, Dyson, mas ele o recusou terminantemente. Se seu pai descobrisse, ele seria demitido. Mas então Homer lhe contou sobre seu sonho. Dyson ficou impressionado com sua paixão, correu o risco de ser demitido e terminou a solda. No dia seguinte, os rapazes olharam para o foguete lindamente soldado. Eles mal podiam esperar para colocá-lo no ar. Mas então o diretor da escola se aproximou. O diretor veio até nós e exigiu que o foguete fosse destruído por ser um material perigoso. Mas a professora de ciências, Wiley, apareceu bem a tempo e disse ao diretor que ela o havia trazido para a feira de ciências. O diretor não fez mais perguntas. Homer estava muito interessado no que Wiley tinha a dizer sobre a feira de ciências. Quentin jogou água fria nele. A feira de ciências era para crianças ricas e há muito dinheiro em bolsas de estudo. Nunca teremos essa chance. Mas o Sr. Wiley achou que era uma péssima ideia e explicou que os vencedores deste ano não iriam apenas para a Feira Nacional de Ciências. Todas as principais faculdades e universidades estarão correndo para oferecer bolsas de estudo. E todos nós deveríamos nos esforçar para ter essa oportunidade. Depois de ouvir seu professor, os olhos de Homer se iluminaram. Ele correu atrás do professor para perguntar se a bolsa
bolsa de estudos era real, mas o professor lhe disse, com um ar condescendente, que não era para você. Você não pode sair desta cidade, só pensando nela. O Sr. Wiley parecia desprezar Homer.mas. No fundo, ele esperava que as palavras o inspirassem em troca. Naquele dia, os homens mal podiam esperar para testar o foguete. Eles o chamaram de Puffy. Homer acendeu o pavio com grande expectativa, enquanto os homens observavam com expectativa. O foguete, um sonho, voou para o céu. MAS. No ar, desviou-se do curso e foi direto para a mina. Os meninos ficaram tão assustados que correram para lá. Homer era o único que estava preocupado com a possibilidade de um dos mineiros se machucar. Ele correu em direção à mina, mas seu pai estava esperando por ele com um olhar furioso no rosto. Quando Homer chegou, foi repreendido por seu pai na frente de todos. Ele disse. O pai o repreendeu e o avisou que ele nunca mais poderia trabalhar com foguetes. Ele jogou seu sonho no lixo. Em casa, Homer reclamou com a mãe que o pai tinha ido longe demais. Se seu irmão tivesse cometido um erro, ele não teria sido tão abusivo. Para ele, a mina de carvão era mais importante do que sua família. O pai de Homer ouviu tudo isso. Ele entrou e disse com uma expressão séria no rosto. É claro que você não sabe o quanto a mina de carvão é importante para mim. Porque você é apenas um garoto. Mas você entenderá mais tarde. Homer respondeu que nunca mais trabalharia em uma mina de carvão. Depois de uma discussão, Homer foi até o porão para dar uma olhada nas coisas. Ele descobriu que todos os materiais para o foguete haviam sumido. Ele saiu correndo pela porta, debaixo de chuva, e pegou seus pertences com angústia. Os materiais espalhados se pareciam com os sonhos que ele havia tido dificuldade para pegar. Desde que o Puff não foi lançado, os companheiros perderam a confiança. Sentiram que seu destino estava traçado. Mesmo que houvesse um milagre, ele não chegaria até eles. Talvez ser um mineiro competente fosse o caminho a seguir. Mas Homer pensava o contrário. Ele disse com raiva: a mineração de carvão é boa, e você vai desperdiçar sua vida como um bêbado. E isso abriu uma lata de vermes para seu companheiro. Os dois homens entraram em uma briga física. Eles foram interrompidos pela buzina de um carro. Era um jovem que parou para pedir informações. Ele tinha quase a mesma idade que eles, mas tinha um carro de luxo e uma namorada. Isso criou uma grande lacuna em seus corações. Homer ficou furioso e saiu sozinho com os materiais para encontrar uma nova base. Mas antes que eles fossem muito longe, pediu carona para se encontrar com seus amigos, para evitar o constrangimento da briga. Eles saíram do carro e colocaram as mãos nos bolsos e caminharam até Homer para pedir desculpas. Depois de uma caminhada de 8 quilômetros, eles encontraram um campo aberto, e embora estivessem física e mentalmente exaustos, mas o santuário à frente deles havia eliminado todo o cansaço. Os parceiros ergueram a bandeira de seu sonho na terra não reclamada, embora a cidade inteira tenha rido deles, mas eles terminaram de construir a sala de observação e a plataforma de lançamento. Não importava quão difícil fosse o caminho à frente, Homer nunca desistiria. Ele sabia que essa era a única chance de mudar sua vida. Na aula de química, ele e Quentin trabalharam nas proporções de combustível. Ao ver a chama subindo no ar, os dois homens sabiam que tinham conseguido. Eles mal podiam esperar para chegar à base para o terceiro lançamento, mas, dessa vez, a trajetória do foguete estava errada novamente. Ele voou em direção a uma multidão de espectadores. Homer correu para se desculpar. Surpreendentemente, o homem não ficou bravo. Em vez disso, ficou emocionado com o fato de já ter sido um piloto. No momento em que o foguete voou, foi como se ele tivesse se lembrado da época em que estava voando no AR. Com seus anos de experiência. Ele identificou um problema na parte inferior do foguete e sugeriu que eles usassem aço resistente ao calor. Mas o dinheiro era um grande problema. Eles não tiveram escolha, a não ser usar trilhos de trem abandonados. Juntos, eles conseguiram arrancar uma seção do trilho. Mas então o som de um trem soou não muito longe. Em pânico, eles colocaram os trilhos no chão, na direção do trem, tentaram parar o trem, mas era apenas um alarme falso. O trem acabou indo para outro trilho. Com o novo material, Homer voltou a Dyson para pedir ajuda com a SULDADM.MAS. A essa altura, ele havia desaparecido. Ele descobriu, por meio de seus colegas de trabalho, que depois da última vez que ele soldou para ele, Dyson havia sido transferido para fora da empresa de seu pai. Homer não teve outra escolha a não ser aprender a soldar sozinho. Os outros estavam se preparando para o próximo voo de teste. Mas o teste seguinte foi pior do que o anterior. Os foguetes, que costumavam ser capazes de voar agora, só podiam voar no ar. Alguns até explodiram no local. Eles continuam a se intrometer nos trilhos para comprar materiais, mas cada experimento terminava em uma explosão. Depois de analisar os muitos fracassos, Quentin teorizou que as bolhas de ar na câmara de combustível causavam as explosões. Depois de algumas pesquisas, um combustível viscoso está novamente disponível. Tudo estava pronto. Eles estão prontos para voar com confiança. Dessa vez, o Sr. Wiley estava lá para ajudar. Mas quando eles chegaram à base, encontraram o local cheio de pessoas.
pessoas. Descobriu-se que muitas delas foram enviadas pelo irmão para assistir à brincadeira. A pressão sobre eles aumentou. Se eles falhassem novamente, seria um motivo de chacota na cidade. O professor Wiley garantiu a Homer que ele não precisava provar nada a ninguém. Sua coragem é melhor do que a de qualquer um deles. Com grande apreensão, Homer acionou a ignição. O resto do grupo voltou correndo para a sala de observação. Quando tudo estava pronto, Homer pusou o fusível. Todos na sala observaram o movimento do foguete. Inesperadamente, o foguete não se desviou de sua trajetória nem explodiu. Em vez disso, levou seu espírito indomável direto para o céu. Todo o trabalho árduo do dia e da noite havia valido a pena. Aqueles que riram deles aplaudiram do fundo do coração. O Sr. Wiley ficou ainda mais orgulhoso deles. Mas os esforços de Homer nunca foram reconhecidos por seu pai. Hoje era seu aniversário de 18 anos. Sua mãe havia tricotado um moletom para ele. Ela ficava dando dicas quando seu pai chegava. Então, ela pusou uma correspondência. Homer ficou chocado quando a abriu. Era uma foto autografada de seu ídolo, o Dr. Wackett, e justamente quando ele estava se divertindo, seu pai lhe disse que era melhor ele aprender a cavar, quando ele poderia estar aprendendo a extrair carvão. Um após o outro, Homer saiu correndo pela porta. Ele chegou à casa do Sr. Wiley. Ele já havia preparado um presente de aniversário para ele. Era um livro sobre foguetes. Diante desse presente conquistado com muito esforço, Homer prometeu ao professor que estudaria muito. O diretor da escola, que estava passando, viu isso. Ele lembrou seriamente a Wiley que os professores deveriam ensinar, não dizer a eles como sonhar acordados. Quando chegou em casa, Homer encontrou um estranho. Descobriu-se que seu irmão havia ganhado uma bolsa de estudos para a faculdade por jogar futebol americano. Depois de parabenizar seu irmão, Homer se trancou em seu quarto. Ele queria ser o orgulho e a alegria de seu pai, e queria fugir daquele lugar sem vida. Alguns dias depois, Homer encontrou seu pai. Ele queria que ele o visse lançar seu foguete, mas o pai se recusou, alegando trabalho. Homer ficou intrigado e perguntou ao pai: por que você nunca perde os jogos do seu irmão? E por que sempre diz não para mim porque está trabalhando? As palavras sinceras de Homer deixaram seu pai sem palavras por um momento. O lançamento da tarde atraiu uma grande multidão. Até as meninas formaram sua própria equipe de líderes de torcida. Minha mãe veio para compensar a ausência de meu pai. Com todos os olhares voltados para ele, Homer acionou a chave de ignição. A boca de mamãe se abriu de surpresa. O foguete estava mais avançado do que nunca. As pessoas estavam olhando para cima. Fazia muito tempo que não olhavam para o céu. O sucesso do lançamento atraiu a atenção dos repórteres. Eles apareceram na primeira página do jornal, tornaram-se o assunto da escola. De repente, o diretor se aproximou com a polícia. O Sr. Wiley entrou correndo no escritório quando ouviu a notícia. Naquele momento, eles já estavam algemados, porque a polícia encontrou os restos de um foguete na floresta. A polícia encontrou os restos de um foguete na floresta e concluiu que eles eram responsáveis pelo incêndio da semana passada. Quando questionados pela polícia, Homer e os outros não tinham nenhuma explicação. Seus foguetes havia desaparecido após o LAN SSM. Eles foram presos na frente de toda a escola. Como eram menores de idade, seus pais pagaram a fiança. O pai repreendeu Homer por ser uma vergonha, e seu parceiro foi espancado por seu padrasto na rua. Mas o pai de Homer conseguiu pôr um fim a isso. Naquela noite, houve um desmoronamento na mina. Homer enfrentou a chuva para chegar lá. Depois de horas de resgate, as famílias não conseguiam mais conter sua ansiedade. Eles romperam a cerca e choraram com seus entes queridos. Mas Dyson, o soldador que o ajudou, perdeu a vida, e seu pai estava deitado em uma maca. Foi quando um dos trabalhadores disse a Homer: se não fosse por seu pai, muitas outras pessoas teriam morrido esta noite. Ele olhou para a boca da mina à sua frente. E ficou ainda mais enojado com o poço que nunca veria a luz do dia. Embora a vida de seu pai não estivesse mais em perigo, mas ele não pode trabalhar na mina por enquanto. Alguém precisa tomar o lugar dele agora. Caso contrário, a mina levará embora a casa e os móveis. Para aliviar o fardo da família, meu irmão se ofereceu para assumir seu lugar na MINA, mas então ele não conseguiria uma bolsa de estudos esportiva, e ele perderia a chance de ir para a faculdade. Homer insistiu em carregar esse fardo para proteger o sonho de seu irmão. Parecia que ele tinha nascido para ser mineiro, e era isso que seu pai queria que ele fizesse. Então Homer e seus amigos foram para a base, onde o sonho havia começado. Ele ateou fogo no álcool e destruiu todas as instalações. Todo o trabalho que havia sido feito dia e noite era apenas fumaça e vento. E ele percebeu que o sucesso é quando o sonho se torna realidade. O sucesso só é alcançado quando os sonhos se tornam realidade. Quando a realidade dispersa o sonho, só há crescimento. Então, ele procurou a escola para se retirar do programa. A Star Riley ficou ainda mais decepcionada com o comportamento dele. Ela se afastou da saudação de Homer sem pensar duas vezes. De manhã, antes do amanhecer, Homer seguiu seus colegas de trabalho até a mina. Enquanto todos os homens abaixavam a cabeça por hábito, ele era o único que olhava para as estrelas. O satélite que havia despertado seus sonhos ainda brilhava no céu, enquanto o elevador descia. A distância entre ele e o céu estava ficando cada vez maior, e o sangue em seu coração esfriava
gradualmente. Aqui os trabalhadores tinham que trabalhar curvados. Homer finalmente percebeu como era difícil para seu pai. De vez em quando, seus amigos vinham visitá-lo na mina. Homer mostrava a ele seus músculos. Foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Os rapazes achavam que ele havia desistido de seu sonho. Mas ninguém notou a tristeza em suas costas quando ele saiu. Não demorou muito para que seu pai voltasse para casa. Ele agradeceu a Homer pelos sacrifícios que ele havia feito pela família. Ele queria que ele voltasse para a escola, mas Homer disse que não queria voltar para a escola. O rosto de sua mãe mudou instantaneamente. Ela implorou ao pai que tentasse persuadir Homer, mas o pai disse que ele era um homem adulto. Além disso, é bom cavar carvão comigo. A mãe ficou muito decepcionada com as ideias dele. Ela saiu da mesa irritada. Meu pai voltou para a mina assim que ficou curado. Todos os homens elogiaram Homer por seu trabalho. Parece que seu filho tinha talento para o carvão, mas ele não notou nada. Os olhos de Homer haviam se tornado vazios. Quando ele chegou em casa do trabalho naquele dia, sua mãe lhe deu a notícia. O Sr. Wiley estava gravemente doente e tinha pouco tempo de vida. Homer correu para visitá-lo em sua bicicleta. Ele não esperava que ela continuasse otimista diante da vida e da morte. Ela estava preocupada com o futuro de Homer. Ela continuou a lhe dizer pacientemente: não devemos ouvir cegamente a opinião de outras pessoas, devemos seguir nosso coração. Você não deve ficar enterrado nas minas pelo resto de sua vida, porque você tem um propósito maior. Eu só quero que você entenda isso. Não importa a escolha que você faça. Estou orgulhoso de você. Homer já estava confuso com as escolhas de sua vida. As palavras do professor foram como uma luz na escuridão. Quando ele chegou em casa, não conseguia dormir. Pegou o livro sobre foguetes que havia recebido do professor, e um fluxo constante de ideias lhe veio à mente. Ele encontrou a altitude e o alcance e começou a estudá-los. Depois de dias de pesquisa e cálculos, Homer finalmente descobriu a direção geral da queda do foguete. Ele imediatamente levou os resultados para Quentin. Ele entrou no quarto, onde ainda estava estudando tarde da noite em um espaço pequeno, quando ele viu os cálculos de Homer. Quentin ficou surpreso. Depois de uma noite de cálculos entre os dois, eles finalmente descobriram onde o foguete havia caído. Na manhã seguinte, eles foram para a base deserta. Eles mediram cuidadosamente a distância com uma corda. Eles foram da selva até a campina. Ao meio-dia, finalmente encontraram os restos do foguete em um riacho. Eles levaram o foguete para a escola imediatamente. Homer fez seus cálculos na frente do diretor. Ele já foi considerado um aluno de baixo desempenho. Agora ele estava usando a matemática para calcular a trajetória do foguete. Os alunos ficaram admirados. Quando chegaram à delegacia de polícia, perceberam o culpado era um sinalizador aéreo. Agora a verdade veio à tona. O diretor percebeu que havia julgado mal os meninos. Quando saiu da delegacia, ele disse a Homer para se apresentar de volta à escola. Ele até os recomendou para serem os representantes da escola na feira de ciências. E todos eles voltaram para o porão com vigor renovado. Eles voltaram para o porão para se preparar para a próxima feira de ciências. Mas então o pai deles apareceu com um semblante severo, para vê-los voltar ao trabalho. O pai levou os meninos para casa, e convenceu Homer a voltar para a mina, porque ele tinha se saído tão bem nas minas. Isso deixou seu pai muito orgulhoso, mas os olhos de Homer estavam determinados. Seu pai tentou dizer outra coisa, mas não conseguiu. Parecia que o filho não conseguia aceitar a vida que havia sido planejada para ele. Naquele dia, a exposição de tecnologia foi realizada conforme programado. Eles ganharam o campeonato. Eles também representarão a escola para participar da competição nacional de ciência e tecnologia. A essa altura, eles haviam se tornado o orgulho da cidade. Nesse momento, o diretor veio nos informar que, devido aos fundos limitados da escola, apenas um dos 4 poderia competir, sem dúvida. Os meninos deixaram a responsabilidade para Homer, mas quando eles estavam prestes a sair, os trabalhadores da mina entraram em greve. Meu pai ficou furioso e os chamou de ingratos. E quando ele chegou a JN e ele apontou, uma bala entrou na casa. A família ficou em pânico. Para a segurança de seu pai, Homer insistiu para que ele deixasse o emprego na mina. O que ele recebeu em troca foi uma reprimenda de seu pai. Ele não conseguia mais suportar a paranoia do pai em relação à mina. Suas emoções há muito reprimidas finalmente explodiram. Sua mãe o observava em silêncio. Ela parecia ter percebido que era apenas uma questão de tempo até que seu marido teimoso quebrasse seu filho. No dia seguinte, seus colegas colocaram Homer no ônibus para a competição. A feira de ciências reunia o melhor da comunidade científica do país. Quando Homer exibiu seu foguete, o foguete de Homer atraiu uma grande multidão. Ele explicou como o foguete funcionava. Falou sobre sua tecnologia original de bocal. Alguns dos competidores estavam até falando sobre a possibilidade de seu foguete ganhar o campeonato. Homer ouvia com atenção, mas quando ele chegou ao estande no dia seguinte, ficou chocado. Todas as inscrições haviam sumido, e quanto ao julgamento final de amanhã, ele ligou para seus amigos pedindo ajuda. Mas para recriar os modelos, ele teria que usar as máquinas da mina. Mas com a greve na mina ainda em andamento, e eles não podiam entrar lá para fazer isso, logo
Logo a mãe deles ficou sabendo disso. Ela arriscou o sonho do filho, ao atravessar uma multidão de manifestantes, e implorou ao pai que ajudasse Homer, ameaçando-o com o divórcio. Havia um olhar de descrença em seus olhos, mas a mãe foi inflexível, e, no final, seu pai cedeu, e tomou para si a responsabilidade de acabar com a greve. Os trabalhadores voltaram ao trabalho, e trabalharam a noite toda para fazer um novo modelo para Homer. A mãe ligou para o filho para lhe dizer: suas coisas estão todas embaladas e no correio. Homer estava muito feliz quando desligou o telefone. Para todos os que estão passando por dificuldades, o apoio e o reconhecimento da família são a maior força na competição final. Ele contou pacientemente aos juízes sobre sua ideia e sua produção, no momento em que os juízes do prêmio leram seu nome. Homer estava em um estado de descrença. Foi só na segunda vez que seu nome foi lido. Ele teve certeza de que não estava sonhando. Todo o trabalho árduo que ele havia feito ao longo do caminho se transformou em vivas e aplausos que reverberaram pelo salão. Todas as escolas de prestígio lhe ofereceram um ramo de oliveira. Queriam conversar com ele sobre bolsas de estudo. A mente de Homer ficou em branco com a surpresa repentina. Tudo o que ele sabia era um aperto de mão e um aceno de agradecimento. Um homem na multidão o parabenizou. Foi só quando ele reagiu que percebeu que se tratava do Dr. Racket. Mas não importava. Tenho certeza de que nos veremos novamente. Quando Homer chegou de volta à cidade, cheio de glória, Homer foi saudado com os mesmos aplausos e vivas, depois de um abraço emocionado com seu filho. Sua mãe disse: seu pai ainda não está aqui. Homer não se importou. Ele continuava perguntando se o Sr. Riley havia chegado. Quando soube que ele havia ficado muito doente e estava acamado, Homer correu para o hospital. Apesar da dor e do sofrimento, a Sr. Riley ainda sorria e incentivava Homer a perseverar. Olhando para a medalha na mão de Homer, ela disse: vou me gabar para todos os alunos de que eu o criei. Homer não disse nada, mas segurou as lágrimas que brotaram em seus olhos. No caminho de volta, ele encontrou seu pai no trabalho. Ele o convidou para assistir ao lançamento do foguete hoje à tarde, mas seu pai ainda se recusou, alegando o trabalho como motivo. Ele até brincou com ele dizendo que soube que você conheceu seu herói, mas você não o reconheceu. Homer se virou e voltou quando ouviu seu pai dizer isso. Ela e seu pai não concordavam com as coisas, mas ambos tinham uma forte crença um no outro. Na mente de Homer, seu pai sempre foi um herói. Ele sempre foi o guardião silencioso de sua família e da cidade mineradora de carvão em que vivia. E não há diferença entre minerar carvão e construir foguetes. Ambos estão lutando por um sonho. Este será seu último lançamento de foguete, nomeado em homenagem a Sr. Riley, como um presente para ela. A multidão está agora várias vezes maior do que o NUR Maele. Homer pegou sua medalha e agradeceu a todos que os ajudaram, e a Sr. Riley, que não pode estar aqui. Mas então o pai dela apareceu no meio da multidão. O rosto de Homer estava incrédulo. Animado, ele se aproximou do pai e o convidou para lançar o foguete. Seu pai assentiu timidamente com a cabeça. Enquanto todos na multidão faziam a contagem regressiva para o final, seu pai apertou o botão de lançamento. O foguete, carregando sonhos e esperanças, disparou para o céu. Todos olharam para o céu de outubro. Esse é o desejo deles para o futuro. O pai olhou para o filho com orgulho e finalmente entendeu sua persistência. No momento em que sua mão caiu sobre o ombro de Homer, a distância entre pai e filho havia desaparecido. E esse é o fim do filme. Este é um filme baseado em uma história real. Anos depois, Homer tornou-se engenheiro da NASA. E o foguete que ele projetou voou para o universo. Ele nasceu um homem comum, mas nunca foi comum. O caminho para seu sonho é cheio de espinhos, mas o destemor pode ser realizado. Às vezes, um sonho é suficiente para iluminar o céu. Mas até lá, não se esqueça de como é o céu. Isso é tudo para a história de hoje. Estou ansioso para encontrá-lo novamente.